gravador ligado, câmeras abertas, e que honra a nossa receber aqui nos estúdios da Clube, né? Essa multi-artista, né? Essa artista completíssima, ídola lá em casa, minha, da minha mãe. Minha também, né, cara? Não tem como não ser, né, cara? Eu fico muito feliz em receber, né, Léo? A gente que tá aqui há quase 2 meses, toda vez que a gente recebe pessoas como Lizzy Bert, a gente fica muito feliz porque a Lizzy é... Aliás, a gente vai falar, já vou... Lizzy, bom dia. Bom dia, tá? Bem-vinda. Mas a Lizzy que tá produzindo, né? Olha só, Memória e Patrimônio, o legado teatral de Canela, um novo projeto da Lizzy Bert. Porque, Lizzy, tu é um patrimônio do teatro de Canela já. Falando em teatro, a gente associa imediatamente a essa figura. Não falar de Lizzy Bert. Então, bom dia, né, meninos? Bom dia, ouvintes. E sim, temos aí umas novidades muito legais, né? Eu sou muito apaixonada pelo teatro. Desde sempre, eu né? não notaria se tu falasse. Mas assim, a questão do que o teatro fez na minha vida e na vida de muitas pessoas, né? Eu acho que a gente teve a sorte aí de participar de umas décadas em que a gente teve muita oportunidade. Então, hoje, a profissional que eu sou é porque lá atrás alguém apostou em algum evento que dava a oportunidade de se fazer muitas coisas gratuitas, né? Imagina tu trabalhar na produção de um festival internacional de teatro, trazendo pessoas do mundo inteiro e tu ali ajudando a fazer isso e aprendendo. Veio de algum lugar. Então eu sempre penso que o mínimo que eu posso fazer, independente de onde eu for, é também o que eu estou fazendo pela cidade, que lá atrás abriu portas pra mim. Não precisaria fazer isso. Poderia virar as costas e dizer, tchau, né, Canela? Vamos falar barra de Canela, e não sei o que. Não. Então veio essa ideia, né? Os editais são políticas públicas maravilhosas que surgiram, mas eu nunca tinha me inscrito num edital. Eu sempre participava do edital dos outros. Liz, precisamos de preparação de elenco. Vamos lá, eu participo. E aí, em 2023, eu me inscrevi no primeiro edital municipal aqui de Canela, até para testar Paulo Gustavo, e aí fiz um documentário de 30 minutos sobre a história do Teatro de Canela, que é uma pesquisa que eu faço desde 2020, com a pandemia, já dei curso ali gratuito, e fecharam entidades culturais em Canela, que eles disseram, Liz, a gente vai deixar esse material na tua mão, não no da prefeitura, porque a gente sabe que na tua mão não vai se perder. Fica a dica. Então... Errados não estavam, né? Não tudo, obviamente, né? Mas muitas coisas. E eu comecei a entrevistar pessoas porque eu sempre tive a vontade de, um dia eu quero escrever um livro sobre essa história toda, porque as novas gerações, que essa galera que tá chegando aí pro entretenimento, eles não têm ideia do que a gente já teve em Canela, a nível de evento, de festival, enfim. E aí veio então esse edital da PNAB de 2024. Não era um edital de teatro, era um edital de memória e patrimônio. E aí a Daiane cliquei e disse, Lizzy, tu tem toda uma pesquisa e lá nesse edital tem a parte de ação, de pesquisa, dá uma olhada. Aí fui olhar e disse, olha, interessante, de repente rola. E aí veio essa ideia então de pensar teatro e patrimônio, o legado teatral de Canela. Porque em qualquer lugar do estado e até fora dele, quando fala Canela, Bonecos, Festival de Teatro, né? Eu me formei lá, foi lá que eu assisti não sei o quê, foi lá que eu tive a ideia de formar um grupo. E então começou essa ideia e eu ganhei este edital, não é mesmo? No final do ano, assim, eu socorro, e agora? Vamos trabalhar. Então eu estou na primeira etapa, que é digitalização de acervo. Estou ainda entrevistando muitas pessoas da cidade e fora da cidade, para depois, então, nós termos o lançamento do livro. Vamos ter oficinas para os professores aqui de Canela, com 2 pessoas que eu vou trazer de fora. Então, uma das oficinas para os professores é o uso do teatro e a pesquisa na educação e a importância do patrimônio cultural. Totalmente gratuito. Para os estudantes, a gente vai fazer práticas criativas, qual é o nosso patrimônio, e eu quero fazer essa oficina no teatro, porque nós temos vários alunos que nunca mais pisaram naquele espaço, né? Nunca mais foram assistir nada, nunca mais depois da pandemia. O lançamento do livro, né? Teve aí uma ideia de que parece que talvez o Bonecos volte em outubro. Então eu fui conversar com a Marina para daqui a pouco a gente juntar forças, né? E fazer o lançamento do livro no Festival de Bonecos, justamente porque o livro vai contar sobre bonecos também. Então a ideia do livro são 3 atos. Primeiro ato, anos 20 até 70. Segundo ato, Festival de Teatro e Festival de Bonecos, que foi onde eu vivi mais. E terceiro ato, o que está acontecendo com a cultura em Canela, depoimentos, histórias de assombrações do teatro, que nós temos muitas, que é muito legal. Fatos ou mitos? Tem os dois. Tem os dois, né? Mas olha só, a Lizzy citaste, então, tu citaste, Lizzy, aqui no primeiro ato, vamos falar sobre esse período 1920 1970. Como é que o teatro chega a Canela?
Legal isso. Então eu tenho aí um apoio já de muito tempo do Pedro Oliveira, do Marcelo Veick, do seu Olmiro, né? Sempre direto. Grandes historiadores. Sempre. Sempre tem que ter Seu eles, Olmiro, né? quando eu tenho alguma dúvida, seu Olmiro, ele, Lise, é de tal data, não sei o que, pega aqui, não sei o que. Enfim, querida, As ele mentes sempre que me dá. detêm o conhecimento da história de Canela. E a gente tem com certeza, né, o primeiro contato de teatro é com os professores. Então a gente tem aí o, né, Silvio Hoffmann, todos esses grandes nomes que vieram com essa ideia de trabalhar na escola e proporcionar para os alunos aulas de violino, aulas de teatro, saraus. Então a gente tem essa primeira leva aí pelos anos 20 e 30. Anos 30 a gente tem o grupo Pátria de Teatro, né? Temos depois o grupo Circulista, que a mãe da dona Glenda Vieser era a diretora deste grupo, e a dona Glenda pequenininha, então ela ia nos ensaios e aí tem todas as histórias, né, dela. Depois eu conto um pouquinho da dona Roma, que eu consegui, né, entrevistar ela várias vezes, que é uma das nossas primeiras dramaturgas que se tem notícia, e ela fazia as radionovelas com o marido dela, inclusive na rádio, inclusive né? na Clube, Tem né? foto dela, inclusive. Nos anos 60, a gente teve uma escola de teatro com o Dr. Mendes, que eu não sabia, fiquei chocada. Assim, 5 anos teve uma escola de teatro, de formação. O Dr. Mendes, eu me lembro que ele era professor de karatê. Exatamente. E fazia teatro e eles circulavam pelo Que estado, legal, assim, cara. né? E aí a gente chega nos anos 80, né, com o Festival da Criatividade, que começa lá no Cenecista, porque tinha muita defasagem escolar, né, o fracasso escolar. O que fazer com esses alunos para que eles não, né, repetissem tanto? E aí veio a ideia de, vamos fazer um festival de talentos, alguma coisa, e surgiu o Festival da Criatividade, que a gente pode dizer que foi, assim, a grande ponte pro Festival de Teatro de Canela, né, em 87. Mas quem começou o movimento de teatro a nível de aulas, e que foi o embrião de Semana Santa, de Sonho de Natal, foram os professores. Sempre foi na escola, né? Olha só. A educação. A educação é um dos pilares, né, fundamentais. Tinha que estar atrelado à educação. Não tinha como, né? Sabe que eu participei do Festival da Criatividade porque eu fiz a primeira, a segunda e a terceira série no Cenecista, né? Sim. Que é 86, 87, 88. Então, isso aí. era tudo era novo e ao mesmo tempo tudo acontecia nos anos 80, foram loucos em Canela. Não, e daí né? o Márcio Cavalli me deu um depoimento maravilhoso da época que eles foram fazer um espetáculo pro festival, né, de criatividade, e eles usavam um caixão. E aí a funerária levou o caixão, enfim, só que acabou, eu não sei se eles chegaram aí pro festival de teatro, eles não tinham como levar o caixão. Daí o que eles fizeram? Botaram os cadernos todos dentro do caixão e saíram carregando o caixão pela rua, passando pela frente dos metralhas, né? E aí parou a cidade, mas o que é isso? Que E daí tá o Márcio, né? O Márcio, acontecendo? daí eu já fingi que já era o padre ali, já fizemos uma cena, mas então, assim, essas peculiaridades, né? Essas coisas. O Márcio Cavalli fingiu que era padre, mas ele foi. chegou a ser meio que... Sim, mas coisa- nessa época ainda era coisa não, teatral, né? Enfim, daí foram levando o caixão de volta até a funerária. Então essas peculiaridades também a gente vai contar no livro, porque tem muitas coisas incríveis, assim. Tá, e eu já tô curioso, quando é que sai esse livro? Então, a ideia é o lançamento em outubro, junto com Bonecos, que a princípio seria ali no dia 10 de outubro, uma sexta-feira no Sidica lá, né? Que o Léo, na época, foi com o Léo que eu falei pra conseguir o aceite ainda, pra fazer toda a tramitação do edital. Então, a ideia é a gente fazer lá com uma mostra fotográfica, com esse acervo todo, que tem muita coisa, né? Tem coisas que eu vou digitalizar, mas ainda tem as fotografias ali dos festivais, né? As fotos. E um bate-papo com essas pessoas. Então, no dia do lançamento, eu vou passar o documentário do ano passado, de 30 minutos. Esse eu já... Que é o teatrão contando a história. Já vi, aliás, faz a propaganda do documentário Sim, também, né, o Lizzy? documentário, então, vai estar atrelado. Porque eu vou, inclusive, na zona rural, nas escolas rurais, levar o documentário também e fazer um bate-papo com os alunos, né? Então, tentando disseminar, assim, essa coisa do teatro na zona rural, que a gente sabe da dificuldade de vir. Os estudantes do centro, levar eles ao teatro e os professores, né? Porque essa coisa do nosso patrimônio é a nossa cultura aqui em Canela, né? Não adianta, a gente tem na veia isso. E o documentário, ele é acessível ali no YouTube, então quem quiser é só botar lá a história do teatro em Canela ou pesquisar Lisiane Berti, tá lá, é 30 minutinhos e é o teatrão contando a história, como se ele tivesse voz, abrindo as suas portas e contando um pouquinho da sua história. O final é um pouco dramático, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Se o teatro ia fechar, se não ia, então é meio aquele... E tu, deixa eu te fazer uma pergunta como um cara que gosta de filmes, gosta dessas coisas. Tu não acha que merece um segundo
Assim, na verdade, 30 Volume minutos 2. é nada, né? Volume 2 ali. O volume 2 teria que ser um longa, na verdade. Eu sei, mas tu Só não que acha? como o edital era só 30 minutos, né? Não tinha como fugir disso. Mas sim, já tem. Tanto é que eu gravei pra 45. Eu tive que cortar horrores de coisas. Que é horrível, né? E é por isso o livro também, né? Pra ter esse acervo. E é muito doido tá mexendo na história das pessoas, né? Porque eu não tô mexendo com a minha história. Eu tô revisitando a minha história. Eu achei fotos minhas adolescentes, que nem eu tinha. Mas revisitando a história de Luiz Alves, Carlinha Reis, Cabelo, outras tantas pessoas que eu nem fazia ideia que tinham participado, que disseram: Liz, tu quer material? Eu te entrego. A minha casa tá cheia, assim, de coisa pra digitalizar. E o orgulho que as pessoas têm disso, sabe? O que isso mexeu e formou. Então, assim, uma outra frase muito bonita que eu escutei é que a saudade é a ponte, né? A saudade é a palavra-chave quando a gente fala do festival, mas é uma ponte que também pode nos levar a idealizar um novo evento ou um novo momento para nossa cidade. O que a nossa cidade precisa agora, né? Culturalmente. O que dá para fazer? O que é possível fazer? E muitos, assim, depoimentos emocionados. Eu, inclusive, convidei o Marcelo Vecchi, a dona Glenda, o Pedro Oliveira para escreverem também alguns capítulos, né? Porque tem uma época ali que eu não domino, eu vou pesquisar, mas eles têm mais material. Então, eu acredito que vai ser importante. Esse livro, a tiragem dele é toda gratuita. Ele vai ser entregue para todas as escolas de Canela e entidades. Então, o objetivo é espalhar isso para todos os lugares e que as pessoas tenham acesso à nossa história, né? Eu acho que antes de a gente sair estudando a história dos outros, a gente precisa olhar pra gente e saber quem nós somos, né? O que nós já fizemos. Então, espetáculo. E se, por exemplo, alguém tá escutando e tem material, Lizzy? Pode entrar em contato comigo, porque eu ainda estou na primeira etapa, que é justamente entrevistas e digitalização de acervo. Pode Porque me mandar. certamente tem gente que daqui a pouco tem foto, tem alguma coisa, tem algum recorte, Exatamente. tem alguma questão que tá guardada e daqui a pouco pode... O que certamente é um motivo de orgulho pra pessoa, pode ser também útil pra ti, né? Eu tive entrevistando a família Selba, que também foi muito legal, porque eles, né, tinham todo o cinema. Então, assim, até dessa época, pós anos 80, eu tenho bastante material. Mas essa época antiga, né, claro, muitas coisas eu já consegui ali com o seu Miro, mas anos 40, 50, 60, esta época me interessa bastante material, porque realmente eu não tenho tanto acervo, né? Então, se daqui a pouco algum ouvinte estiver aí, tiver algum material ou quiser entrar em contato comigo, estamos ainda recebendo esse material. Legal, Perfeito. né? O início da fala da Liz, né? A Liz é produto direto de tudo isso, de toda essa história do teatro de Canela, da cultura em Canela. É muito legal, né? Ter esse ícone, essa lenda da arte, da cultura do teatro de Canela aqui conosco. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá se esgotando, 8h57. Um podcast, né, cara? Não vai ter jeito. A Liz vai ter que voltar muitas vezes ainda e haja programa pra falar de tudo o que tem pra falar essa mulher. Obrigado, Liz. Eu que agradeço. Até a próxima. Uma boa semana, né? Ouvintes, Obrigado, quem Liz. tiver material, entre em contato também. Muito obrigada. Eu vou tocar um som aqui, Cabelo, pra gente tirar uma foto e poder se despedir aqui da Liz. É um som que, desde o primeiro bloco que a gente tava falando sobre o lançamento do Meteora, vai rolar aqui um Breaking the Habit. Então, vamos lá, Clube 885, muito mais que rádio.